É isso aí, torcida do Fluminense. Vamos aqui para mais uma notícia, mais um conteúdo, pessoal, trazendo para vocês aí as últimas informações do Flusão, Fluminense, pessoal, que está quase com uma mão, com o pé, podemos dizer assim, na final do campeonato carioca. Vamos aqui com o SBT Esportes Rio, vocês acompanhando o Globo Esporte, já deixando os créditos ao canal da SBT Esportes. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. O Fluminense pode perder por até 3 gols de diferença para o Volta Redonda no jogo de volta deste domingo no Raulinho de Oliveira. E não é nem só a dificuldade de você já naturalmente qualquer jogo vencer de 3, mas esse Fluminense que passou a primeira marcha e foi-se embora. Reviveu. Com belas apresentações, o Cano jogando uma bola redonda, Canóbio também, o Arias chovendo molhado. Cadê, Rodô? Mais 90 minutos para confirmar a vaga na final. O Fluminense encara o Volta Redonda no Raulino de Oliveira neste domingo às 6 da tarde, com situação confortável após a goleada por 4-0 na ida. O time de Mano Menezes está vivendo seu melhor momento nesse início de temporada. A boa fase veio com um bom aproveitamento do setor ofensivo, formado por Serna, Cano, Arias e Canóbio. Nos últimos 5 jogos foram 19 gols marcados, uma média de 3,8 gols por jogo. Nos treinos da semana, o técnico Mano Menezes mostrou que não deve fazer alterações na base do time titular, que entrou em campo no jogo de ida e também na classificação na Copa do Brasil contra o Caxias do Sul. Para chegar a mais uma final de estadual, o Flu pode perder por até 3 gols de diferença no Raulino de Oliveira. Nós estamos debatendo aqui Cano e Arias. O Pedrosa trouxe um recorte muito interessante. Sim. E até impressionante sobre o Arias e o Cano. Qual é, o Pedrosa? Vamos lá. O Arias, desde 2022, é o jogador que mais tem assistências no futebol brasileiro. E o Cano é o jogador que mais fez gols no futebol brasileiro. Ou seja, o Fluminense tem o maior goleador desde 2022 e o maior assistente do futebol brasileiro desde 2022, que são esses dois jogadores que, inclusive, se contribuem muito para isso, né? Sim, muito. Um dá assistência, o outro tá sempre fazendo gol e vice-versa. E agora chegou um terceiro elemento aí, né, que é o Canóbio, para deixar isso muito mais... essa engrenagem muito mais poderosa, né? Tem 5 gols nos últimos 4 jogos, tem assistência, tem sido extremamente importante para o Fluminense. A gente até comentou aqui no programa, Fernanda, sobre o valor que o Fluminense pagou para o Canóbio, né? Que foi um valor de 6 milhões de euros, mais o Isaac, que é um garoto da base do Fluminense, em uma negociação ali que também envolveu alguns valores. Então o Fluminense não pagou barato pelo Canóbio, mas é aquilo que a gente sempre fala, caro é jogador que não rende. O Canóbio está se provando dentro de campo que ele valia todo o dinheiro que o Fluminense investiu nele. Participando de classificação da Copa do Brasil, o Fluminense já embolsou mais de 3 milhões de reais por conta das classificações, em que o Canóbio foi importante. Participando do Campeonato Carioca, o Fluminense vai para a final do Campeonato Carioca muito também por conta do Canóbio. Então hoje eu vejo que o Fluminense, as contratações que a equipe do Mário Bittencourt fez, elas são contratações para agora. O Otávio é um jogador testado no futebol brasileiro no Atlético Mineiro. Ótimo jogador também. Canóbio vem do Atlético Paranaense. Então assim, muitas vezes você faz contratações que são para o futuro. Ou outras contratações que são apostas, que é o departamento de scout, que vai lá e busca um jogador que ninguém conhece. O Fluminense não. Ele até buscou alguns jogadores como o Lavega também, que é um jogador que é muito promissor, mas a maioria das contratações do Fluminense são de jogadores testados no futebol brasileiro. E o que isso acontece? Resposta imediata. Então assim, o Fluminense realmente, na minha visão, conseguiu construir um elenco equilibrado. Ainda tem o garoto Lescano que está chegando do futebol paraguaio e que tem muito potencial. O time do Fluminense para essa temporada, para mim, é um time muito mais equilibrado e bem montado do que foi em 2024. A grande verdade é que ninguém teve uma explicação do que aconteceu no Fluminense na última temporada, né? Sim. Porque a gente está falando de um Fluminense que nos últimos 5 anos é um Fluminense que briga, que vai para Libertadores e que conseguiu o seu título em 2023, inédito. Quer dizer, é um Fluminense extremamente organizado, extremamente poderoso. A gente não está falando de um Fluminense que vai ser frente para todas as competições, sim, mas que vai, pelo menos, em uma competição, ele fazer uma frente ali, como em 23 conquistou a Libertadores. Agora, a gente ficou sem entender o que aconteceu com o Flu no ano passado, né?
o caldo desandou de um jeito, e se você olhasse o papel, não era ruim. Não. E a gente fala tanto dos scouts da equipe de scouts do Botafogo, né? A qualidade, trazer personagens que às vezes as pessoas nem conhecem e que acontecem. E a gente tem que também valorizar o scout do Fluminense. Sim. As contratações do Fluminense. No ano passado não foi uma temporada boa, mas se a gente olhar nos últimos 5 anos o todo, o Arias, a gente já entendeu aqui melhor que custo-benefício. é o melhor custo-benefício dos 10 últimos anos do futebol brasileiro. A gente está falando o quanto você comprou e o que ele te deu em resposta financeira, esportiva, técnica e tudo mais. Então, assim, parabéns para o scout do Fluminense também, Sim. Pedrosa, porque faz com muita competência. Olha essas contratações desse ano. Talvez as do ano passado ficaram talvez um pouco envelhecidas. Sim. Será que esse foi o grande problema para o calendário que a gente tem ou não? Mas no ou meio não deu do certo ano, mesmo? eles trouxeram o Serna, que foi o jogador que era do Alianza Lima, Eles do Peru. acertam mais que erram, isso Exatamente. não tenho a menor dúvida. E foi o cara que conseguiu salvar o Fluminense do rebaixamento, Sim. conseguiu fazer o gol contra o Palmeiras, tinha feito um gol importante também na reta final do Campeonato Brasileiro. O erro do Fluminense no ano passado foi a questão dos jogadores com uma idade avançada de um time que já era envelhecido. Renato Augusto, Douglas Costa, o próprio... O Ganso, que já tinha... O Ganso, mas o Terãs, que não conseguiu desempenhar no Fluminense. Até o Léo Fernandes, que fez um excelente campeonato no Peñarol, ele não conseguiu jogar no Fluminense. Então muitas coisas estavam erradas em 2024. O trabalho do Fernando Diniz também bateu num teto naquele momento. Ainda tinha a ressaca da Libertadores e eu acho que talvez esse grupo, por ter ganhado a Libertadores, achou que ia resolver a parada a qualquer momento. Quando o Campeonato Brasileiro começou a funilar, o Mano precisou trazer quem? Cauã Elias, a base do Fluminense, novamente salvando o Fluminense também, É verdade. que foi muito importante. E nessa temporada, tudo mudou. Tudo mudou. O perfil de contratações do Fluminense, no sentido esportivo, ele mudou também. Então, sem dúvida alguma, eu acho que a diretoria teve um planejamento muito melhor em 2025 do que em 2024. E o Mano Menezes destacou essa boa fase que a gente tanto fala aqui do ataque tricolor no embalo do Germán Cano. Consequentemente, perdemos confiança, os jogadores de frente também. E Cano é um finalizador, essencialmente um finalizador. Então, esse jogador precisa muito da equipe, da construção de qualidade, que a bola chegue mais vezes, como está chegando agora. Se chegar nessa proporção, ele vai fazer 1, 2, 3 gols por jogo. Já falamos aqui, você também, né? Ele já tem mais gol nesse ano do que 2024 inteiro. O Cano, né? Sim. E olha, a gente tá início de março, em 2 meses. Lembrando que a temporada começou, tem 10 dias de início que é parado, que é Exato. janeiro, né? E o Fluminense começa a jogar com a força máxima ali a partir da 4ª rodada. Ou seja, a gente tá falando da metade de janeiro Absurdo, né? até início de março ele ter mais gols do que no ano passado. Mostra como no ano passado ele não foi o que a gente sempre viu de Germán Cano e como o Fluminense depende desse jogador. Exato. É isso aí, torcida do Flusão. E vamos aqui para mais uma notícia apresentada. O Everaldo afirma que Fluminense é o maior desafio de sua carreira. Apesar de já ter 4 partidas, Everaldo se apresentou de forma oficial ao Fluminense nesta sexta-feira no CT Carlos Castilho. Sendo assim, um atacante que estufou a rede contra o Águia de Marabá afirmou que o desafio no tricolor das Laranjeiras é o maior da sua carreira. E o desafio é o desafio mais importante. Passei por alguns clubes grandes, mas para mim é o maior da carreira. Estou muito entusiasmado. É colocar em prática o que sei fazer, vim para ajudar, para somar e vou buscar o meu espaço. É trabalhar. Tem competições importantes, tem o Super Mundial, uma possível final do Carioca. Quero conquistar coisas grandes com o Fluminense. Estou muito feliz, assim como o Otávio, que acabou de chegar. É um grupo muito bom de se trabalhar e já tive a oportunidade de entrar em campo, contribuir com gols e assistências. Estou aqui para somar no elenco. Além disso, o atacante falou sobre a disputa no sistema ofensivo da equipe de Mano Menezes. Ele ressaltou ser um privilégio atuar ao lado de Germán Cano, que iniciou muito bem a temporada com 10 tentos. Até aqui, Everaldo soma 4 jogos com gols marcados em 3 assistências. É isso aí, torcida do Fluminense. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Desde já agradeço a presença de todos vocês e até o próximo conteúdo.